Bom dia, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à programação do TV Notícias Agrícolas, primeira edição. Esse é o programa Realidades da Safra, um momento para você, produtor, participar com a gente, irmos juntos montando um quadro, mostrando o cenário do desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Este é o momento para você participar com a gente, então deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu comentário, o seu nome, a região de onde você fala e como é que está o desenvolvimento das lavouras aí na sua região, como é que o clima tem impactado as lavouras por aí. Compartilha com a gente, vamos juntos contando e mostrando essas realidades da safra. No programa de hoje nós vamos visitar algumas dessas regiões produtoras para verificar esse desenvolvimento das lavouras. Nós vamos lá para o estado da Bahia conversar com a Carminha Mício, vice-presidente da FAEB, a Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia. Vamos também para Cruzália, no interior de São Paulo, conversar com o Anderson Totti, produtor rural. E a nossa última parada vai ser lá no estado do Paraná para conversar com o Edivan José Possamay, coordenador estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR, para mostrar um pouquinho o cenário da ferrugem asiática no Paraná, que cresceu bastante, especialmente nesses últimos meses, no final de dezembro e nesse mês de janeiro. Vamos entender um pouquinho esse cenário, esse impacto para as lavouras de soja lá no Paraná. Mais uma vez, reforço o convite para você participar aqui com a gente, deixe seu comentário, seu nome, a região de onde você fala e como é que estão se desenvolvendo as lavouras por aí, para a gente juntos ir mostrando esse quadro, mostrando essas realidades das lavouras, a realidade das safras nas mais diferentes regiões do Brasil. Então, para a gente começar a fazer esse giro, começar a entender um pouquinho melhor o desenvolvimento das lavouras nessas regiões produtoras brasileiras, vamos começar com o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser lá no estado da Bahia. Carminha Mício, vice-presidente da FAEB, a Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia, para a gente entender um pouquinho como é que está a situação lá na Bahia, lavouras irrigadas começando a ser colhidas, as de sequeiro prestes a começar os trabalhos também. Então, para conversar um pouquinho com a gente sobre isso e ajudar a gente a entender melhor esse cenário, a gente recebe aqui a Carminha Mício, vice-presidente da FAEB, está aqui conosco por vídeo. Carminha, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme Dorigatti, bom dia Notícias Agrícolas. É uma alegria muito grande falarmos um pouco sobre a nossa safra aqui no oeste da Bahia. Está me ouvindo? Oi. Carminha, conta pra gente, por favor, como é que estão se desenvolvendo as lavouras aí na Bahia? O clima tem ajudado essas lavouras até esse momento? Bastante. Estamos bastante felizes. Eu, inclusive, no domingo à tarde, circulei por grandes regiões, aqui na região de Barreiras, Luiz Eduardo, junto com meu esposo, e ficamos muito felizes. A soja precoce, que foi plantada pelos irrigantes, que necessitavam variedades um pouquinho mais precoces, essas já estão sendo colhidas e, felizmente, uma colheita bastante segura, bastante promissora. Desculpe, aqueles que plantaram um pouquinho mais tarde, mas também irrigados, estão muito, mas muito felizes com a produtividade que tem se mostrado. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo sim, Carminha. E aí essas áreas de sequeiro devem começar a ser colhidas mais para frente? Como é que está o desenvolvimento por lá? Olha, o desenvolvimento das áreas de sequeiro está nos deixando bastante felizes até o momento. Obviamente, nos preocupamos com algumas possibilidades de mosca branca. Desculpe, me deu uma alergiazinha aqui. Mas, enfim, o sequeiro está mostrando uma lavoura muito boa. Eu costumo dizer que parece uma horta, um verde escuro, carregado de grãos e começando os enchimentos de grãos. Algumas mais precoces, outras menos, mas todas
com possibilidade de fechar uma safra muito boa. E aí, Carminha, essas áreas de sequeiro devem ter a colheita acontecendo dentro de que datas aí no estado? Na verdade, mais uns 50 dias, por aí, que acredita-se. Os mais precoces, né? Uns 40 dias por aí, provavelmente inicia. 40, 50 dias. O irrigado, que está sendo colhido, nos surpreendeu bastante, assim, mas positivamente, porque as variedades precoces, para aqueles que precisam ciclo curto para plantar algodão, na sequência e fazer 2 safras, esses colhendo em média 60, 65. No plantado um pouquinho mais tardio, dentro da não necessidade do plantio de algodão, esses alguns produtores que irão colocar outra cultura como sorgo, como milheto, como, sei lá, fazer outra alternativa não tão precoce, que foi uma sojas mais, também antecipou um pouco o ciclo, mas estão alguns colhendo, inclusive, 100 sacas por hectare. Isso assim, dá um entusiasmo muito grande para todos os produtores. E o sequeiro, dentro do que se visualiza, claro que nós não podemos dizer que são 100% das lavouras, mas pelo menos está mostrando um panorama muito bonito, meio geralzão, desde que você entra na Bahia, no oeste da Bahia como um todo. Então, isso nos deixa felizes e muito com uma expectativa muito boa, porque, como sabemos, a, o fechamento de preço depende da quantidade de produção, né? E aí, Carminha, olhando justamente para essa questão de preços e de comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor baiano avançar com essas vendas? Então, tem uma oportunidade, mas assim, os preços oscilando muito inseguro, deixando o produtor bastante bastante receoso, vendendo pouquinho, gerenciando, com muita expectativa de que no dia seguinte esteja melhor. Enfim, deixando bastante preocupação. E Carminha, olhando para frente, para a sequência, como é que fica a expectativa para próximas safras, plantio de algodão, plantio de milho também por aí? Olha, eu acho que nós temos assim o algodão, que teremos uma quantidade bem significativa de algodão sendo plantado ou já plantado, alguns, né, que fazem uma única safra já estão plantados. Aqueles que fazem 2 safras estão colhendo e já na sequência plantando. E o sorgo, o milho, tudo em andamento, mas tudo com bastante cuidado, com bastante preocupação, em virtude justamente dos preços dos preços tanto de produtos quanto de comercialização. Carminha, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário das lavouras aí no oeste da Bahia. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Notícias Agrícolas e dizer que esse veículo de comunicação é de suma importância para que difundamos as melhores práticas. E aí eu só gostaria de fazer uma observação, que o que se percebe, e andando no domingo à tarde, a gente percebeu um diferencial extremamente grande, muito positivo, onde se trabalha com manejo de solo e onde se trabalha com prevenção de produtos para evitar doenças, mosca branca e etc. Tudo aquilo que se faz preventivamente para as lavouras, como se fosse com a saúde da gente, tende a nos dar um resultado
muito bom e muito positivo para as nossas lavouras. Carminha, E, mais uma vez, muito não, só obrigado. queria te agradecer, Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a gente agradece, Carminha, e fica aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados da colheita aí no oeste da Bahia. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa a Carminha Mício, vice-presidente da FAEB, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão essas lavouras de soja lá no oeste baiano, lavouras que começaram a ser colhidas nas áreas irrigadas, com produtividades que chegam a 100 sacas por hectare, lavouras muito produtivas para essa área irrigada que já está sendo colhida lá na região. Para as áreas de sequeira, as lavouras começam a entrar no enchimento de grãos, a Carminha estima ali mais uns 50 dias de desenvolvimento dessas lavouras, mas pelo menos por enquanto lavouras prometendo altas produtividades, plantas carregadas e aí alta expectativa para essa safra de soja 24-25 lá no oeste baiano. A Carminha também destacando um avanço dos trabalhos de plantio do algodão, com boas expectativas para essa segunda safra também, produtor tendo esse cenário animador do lado das lavouras, mas preocupado, claro, com a comercialização, com os preços avançando aos poucos com essas vendas, como a Carminha destacou aqui pra gente, mas um enfoque bastante positivo para esse lado da produtividade para a soja lá no oeste da Bahia, lá para essa safra 24-25 de soja do estado baiano. Vamos seguir com o nosso giro, seguir recebendo os nossos convidados. A nossa próxima parada vai ser no interior do estado de São Paulo, no município de Cruzália. Vamos receber o Anderson Totti, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Anderson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Opa, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Anderson, conta pra gente como é que estão as lavouras de soja aí na região. O clima tem dificultado um pouquinho a vida do produtor, né? Bastante, viu? A realidade nossa é bem diferente do interior de Goiás e de Mato Grosso. Aqui está, como se diz, faltando muita chuva, assim, tá com muita irregularidade, né? Até dezembro a gente teve um acumulado aí de uns 150 milímetros de chuva. Estava vindo excelente. Mas a adentrar o mês de final, a segunda quinzena de dezembro e a primeira quinzena de janeiro, essas chuvas já não se estabeleceram, já veio bem irregular. E dentro do mesmo microclima aqui, o que que acontece? Algumas áreas foram agraciadas com a chuva, outras nem tanto. E aí, Anderson, nesse cenário, a gente consegue apontar alguma perspectiva de perda ou alguma expectativa de produtividade para essas áreas? O que a gente vem reparando aqui, pelo menos nas nossas áreas, as que foram plantadas na primeira quinzena de outubro, elas sofreram mais e vão dar uma perca muito significativa. Eu diria aí até de uns 40, 50%. A perspectiva nossa era de umas 60 sacas aí por hectare, né? E essas primeiras áreas, elas vão girar em torno aí de 30, 35 sacas, né? As que vão ter uma recuperação melhor agora, se vierem ainda chuva nessa segunda quinzena aqui de janeiro, vai ser as que foram plantadas mais no aldentar de novembro, né? E essas umas aí, elas estão no estado vegetativo, assim, de enchimento de grão ainda, né? Elas não foram tão afetadas quanto as primeiras plantadas, né? E Anderson, a gente acompanhou alguns produtores aqui do interior de São Paulo relatando dificuldades com pragas, com doenças, especialmente a mosca branca. Como é que está aí essa situação na região de Cruzália? Eu acredito, sim, que nós tivemos uma perca maior pela falta de chuva do que a questão da praga. O que houve aqui nessas primeiras plantadas que eu tive observando foi a questão da escaldadura. O calor muito intenso, foi o caso nas primeiras quinzenas de janeiro e no finalzinho do ano passado. Então aí começa a causar percas na soja, ela começa a morrer, porque a questão, vamos falar assim, da escaldadura, né? Ela seria que desestrutura as células da planta, né? Então ela começa a perder. Eu não vejo assim tanto problema com pragas. Tem sim percevejo, o pessoal está controlando. Uns até pela falta de chuva estaria com um cronograma de uma aplicação maior de fungicida, às vezes tirou o pé por questão de custo, né? Então está muito assim, vamos falar assim, dispareio, né?
uma parte do município, às vezes choveu, está vindo assim com a normalidade, a outra já está um pouco sentindo um pouco mais, né? E aí, Anderson, quando é que os trabalhos de colheita devem acontecer aí na região? A partir assim mais intensa, a partir do dia 20 de fevereiro, né? Porque as primeiras sojas plantadas da nossa propriedade, por exemplo, vai vencer o ciclo agora dia 14 de fevereiro, né? Mas devido à seca, elas já estão adiantando. Na verdade, assim, tem alguma parte que está, após a chuva que deu em meados de janeiro, que foi pouca, ela rebrotou. Então, isso aí, o que que vai acontecer? Talvez a gente vai ter que entrar até dessecando ela para poder estar colhendo ela de uma forma mais seca, né? Assim, mais limpa, né? E Anderson, pensando agora do lado da comercialização, como é que estão as oportunidades para avançar com as vendas dessa soja por aí? Então, a questão dos preços, da última vez que a gente tem conversado aí com vocês, caiu em torno de 10 reais por saca, né? Mas os custos aí estão mais ou menos em 30% ainda elevados, né? E o pessoal, a gente conversa assim com os produtores, assim, eles estão aguardando, né, para ver como que vai se comportar daqui para frente o mercado, né? Anderson, pensando agora na sequência do calendário para frente, como é que essa colheita ganhando força a partir de 20 de fevereiro garante janela para plantio de próxima safra? Então, aqui a questão da logística aqui para plantio é até rápida, né? Porque vai mais ou menos entre o torno dia 20 de fevereiro até dia 20 de março, que costuma se fazer isso aí. Então, o pessoal tem um maquinário assim que acaba favorecendo, né, o plantio, né? Eu acredito que não vai atrasar tanto a safrinha. Vai depender muito agora, que teve anos aí que a falta de chuva de janeiro teve o excesso em fevereiro. Então, a gente estava aguardando as próximas previsões aí para ver a questão da chuva, porque às vezes abre uma janela grande de chuva na segunda quinzena de fevereiro, e aí acaba prejudicando a colheita. Aí começa, às vezes, a soja a estourar no pé, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem também, né? Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, tá tudo tranquilo mesmo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E esperamos aí que, como se diz, o sol, ele nasce todo dia para todos, né? Esperamos que a chuva venha agraciar todo mundo aí para que tenha uma boa colheita ainda daqui para frente, né? Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita aí na região de Cruzália. Um abraço, até a próxima. Tá, obrigado. O Anderson Totti, produtor rural na região de Cruzália, no interior de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá da região que deve começar a colheita a partir do dia 20 de fevereiro, esses trabalhos ganhando mais ritmo, mas com duas realidades diferentes dentro da mesma região. O Anderson destacando que as lavouras plantadas em outubro sofreram mais com as condições climáticas e já tem perdas entre 40% e 50% da produtividade esperada. Aquelas lavouras semeadas a partir de novembro ainda podem se recuperar caso a chuva volte a se regularizar nos próximos dias. O Anderson até destacando que até dezembro vinha um cenário bastante positivo de chuvas. A partir do final de dezembro e mês de janeiro, essas chuvas ficaram bastante regulares, muita variação dentro da mesma localidade, e aí esse cenário de perdas, especialmente nas lavouras plantadas primeiro, expectativa de colheita a partir do próximo mês, o que ainda garante uma boa janela para plantio de segunda safra de milho, conforme o Anderson destacou aqui para a gente. Agora, para a gente continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos convidados, a nossa parada vai ser lá no estado do Paraná para acompanhar um pouquinho o levantamento do IDR Paraná com relação ao monitoramento da ferrugem asiática no estado. A gente vai inclusive mostrar aqui o mapa divulgado pelo IDR, mostrando os pontos onde os esporos da ferrugem foram localizados no estado do Paraná até este momento. Cada um desses pontos vermelhos é um coletor de esporos com identificação de esporos da ferrugem asiática lá no estado do Paraná.
E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse mapa, entender um pouquinho melhor esses alertas, a gente recebe aqui o Edivan José Possamay, coordenador estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do DR Paraná. Já está aqui conosco por vídeo. Edivan, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os que nos acompanham pelo canal do Notícias Agrícolas, e sempre é uma satisfação estar aqui trazendo um pouco desse trabalho que a gente desenvolve no estado do Paraná. Edivan, da última vez que a gente conversou foi no dia 23 de outubro, quando tinha sido identificado o primeiro foco, o primeiro esporo localizado aí no estado, na região de Palotina. Foram um pouco mais de 3 meses de lá para cá, mas muitos outros coletores identificaram esporos nesse período, né? Isso, Guilherme. Então a gente está com 188 coletores no estado do estado do Paraná, né? É um trabalho que a gente já desenvolve há vários anos, é uma rede de monitoramento que a gente chama de Alerta Ferrugem. E o Paraná ele tem a semeadura da soja em algumas regiões a partir já da primeiro decêndio de setembro, né? Então a gente começa o monitoramento a partir dessa semeadura. E em outubro a gente teve as primeiras detecções aí na região oeste do estado do Paraná. Então isso já nos deu um indicativo de que nós poderíamos ter uma situação de presença da ferrugem de certo modo precoce no estado, mas aí a gente vem correlacionando e acompanhando esse desenvolvimento com base também nas condições climáticas, né? Então no mês de outubro, desses 188 coletores, nós tivemos apenas 3 com detecções na região oeste. Aí, quando a gente foi para o mês de novembro, o avanço da safra, a semeadura já tinha avançado nas principais regiões produtoras do estado, nós tivemos 12 detecções, tá? Aí, novembro, a gente já tem um clima um pouco mais seco, teve regiões com restrições, não foi assim restrições grandes de chuvas, mas as chuvas, elas foram mais espaçadas, então a gente não tinha uma condição de alta umidade, que é um ambiente favorável ao desenvolvimento da ferrugem asiática. Aí dezembro, sim, dezembro a gente tem o desenvolvimento da cultura, já tinha várias regiões com a cultura já em estágio de enchimento de grão, né? Nós tivemos já algumas colheitas no início de janeiro, então de novembro para dezembro a gente teve um desenvolvimento mais acentuado da presença dos esporos no estado do Paraná, na região oeste, na região sudoeste, na região norte do estado do Paraná. E isso nos dava um indicativo que a ferrugem ela estava entrando. Só que o que aconteceu, Guilherme? Como a condição climática ela estava num clima mais seco, o próprio Anderson relatou isso que ocorreu também no estado de São Paulo, a ferrugem ela acabou não tendo não se tornou um problema, não se tornou uma epidemia, como poderia ocorrer se a questão climática fosse mais favorável. Aí no mês de janeiro a gente continuou com o monitoramento, aí as regiões onde há uma semeadura mais tardia, que é principalmente a região dos Campos Gerais, a região de Ponta Grossa, Guarapuava, a região da Lapa, União da Vitória, que é uma região que tem a semeadura um pouco mais tardia, essas regiões começam a detectar também a presença de esporos, tá? Essas regiões, hoje a soja está ainda em fase de enchimento de grão, algumas lavouras um pouco mais atrasadas, que foram semeadas em dezembro, elas ainda estão no florescimento, passando aí pela essa fase, iniciando a fase reprodutiva. Então, essas regiões ainda têm um pouquinho mais de preocupação, porque agora nas últimas semanas a gente teve o avanço das chuvas de forma mais consistente no estado e de uma forma mais regular. Mas, de modo geral, Guilherme, a gente não está tendo problemas com o manejo da ferrugem asiática da soja nesse ano no estado do Paraná. Um ano relativamente tranquilo, há presença, há relatos, há confirmações dela no campo, além dos coletores, mas ela não tem sido um grande problema para fins de manejo dos produtores. Edivan, nesse momento a gente tem quantos coletores que já indicaram a presença dos esporos aí no estado? São 134 já com indicadores de presença de esporos, né? Mas como vocês puderam ver no mapa, alguns coletores, mesmo nas regiões onde já tem detecção, né? Às vezes não confirmou por uma questão de localização, alguma coisa assim. Para fins de manejo, a gente tem dito para os produtores que ela já está presente no ambiente das regiões. Então, aonde a gente tem uma atuação também de orientação, de acompanhamento, a gente tem orientado os produtores sim a fazer o manejo, até pelo risco que é, né, a ferrugem, quando ela está presente no ambiente, ela pode estar
comprometendo a produtividade aí das lavouras. Então, se a gente olhar com relação a outros anos, Edivan, esse número de 134 fica abaixo do que já aconteceu para esse mesmo período em outras safras, né? Correto, é exatamente essa questão climática que tem influenciado, né? Como a gente teve um clima no estado do Paraná mais seco a partir, algumas regiões já final de novembro, mas principalmente em dezembro, regiões que passaram por algumas eh, restrições hídricas, clima seco, não houve esse desenvolvimento tão agressivo como ocorreu em alguns outros anos. Então, por isso que é importante o monitoramento, né? Agricultores que fizeram uma semeadura mais cedo e têm observado a informação, eles têm conseguido aí passar o ciclo, às vezes com uma ou no máximo duas aplicações de fungicidas sem comprometimento nenhuma da produtividade. E num ano onde que os preços das sojas aí têm oscilado principalmente para baixo, né? Acaba sendo uma economia para o produtor no final do ano e acaba impactando aí na rentabilidade das lavouras. Edivan, esse indicativo das aplicações baseadas nesse monitoramento é bastante importante, né? A gente vem destacando esse trabalho de vocês ao longo das últimas safras, ajuda o produtor a se posicionar melhor nesse momento de entrar com as aplicações, né? Esse é o nosso objetivo enquanto Sistema Alerta Ferrugem, né? Assim, a gente recebe alguns comentários, mas vocês são contra as aplicações. Não, a gente não é contra, a gente só quer que ela seja melhor posicionada, que ela seja utilizada no momento mais adequado, porque a partir do momento que o agricultor começa a fazer o manejo, as aplicações, ele vai ter que seguir um calendário, as aplicações a cada, vamos estabelecer aqui um número, 15 dias, né? Então, a cada 15 dias ele vai ter que fazer as aplicações. Então, a primeira aplicação, ela acaba se tornando um ponto-chave do manejo da doença. E a gente tem conseguido, então, reduzir em torno de 33%, ou seja, de cada 3 aplicações, a gente tem conseguido reduzir uma. Tá? Parece pouco, mas se a gente olhar o impacto que tem isso ao longo do tempo e ao longo dos anos por produtores, isso se reverte num ganho para ele. E a gente tem monitorado também, comparado as produtividades dessas lavouras monitoradas que utilizam da ferramenta do coletor de esporos com agricultores que não adotam. E a produtividade ela se mantém a mesma, em algumas situações até superior, demonstrando que é uma ferramenta segura, assim, sem problema nenhum para fins, principalmente da produtividade, que é o que interessa para o produtor, né? E aí, Edivan, a gente ainda tem, claro, mais algum tempo de safra, né? Lavoura se desenvolvendo, como você destacou, em algumas regiões. Esse número de coletores de esporos pode aumentar ainda? Existe um clima favorável ou a gente deve ter mesmo essa safra 24-25 mais controlada com relação à ferrugem? A gente está encerrando, né, o monitoramento, né, aonde já há presença, a gente acaba então encerrando o monitoramento. É, não vamos então ter o aumento. A gente tem algumas lavouras semeadas do que a gente pode chamar de uma segunda safra. A gente tem uma possibilidade dentro do zoneamento de que os agricultores semeiem aí em algumas regiões ainda no mês de janeiro, né, que a gente considera uma segunda safra. Essas lavouras, o ambiente, elas já vão estar com a presença dos esporos no ambiente, então não há motivo da gente continuar o monitoramento, porque ela já está nesse ambiente, então a gente acaba dispensando esse uso, né? A questão é saber o momento da chegada da ferrugem. Depois que ela está, você precisa fazer o manejo. Então a gente tem aí essa leitura de que, como é um ano que agora a gente pode ter um pouquinho mais de chuva, mas é um ano de laninha que vai oscilar bastante, a gente não deve ter grandes problemas também, inclusive nessa segunda safra que foi semeada agora, aí no mês de janeiro, algumas regiões dentro do contexto do estado do Paraná. E as aplicações, de modo geral, os agricultores têm feito elas de uma forma bem posicionada nessas lavouras. É importante que também frisar que aonde a gente, enquanto IDR, instituição que faz assistência técnica, a gente acompanha a lavoura, a gente tem posicionado também as aplicações para outras doenças. A ferrugem é uma das que a gente tem observado. Nós temos tendo problema de
mancha-alvo em várias regiões, as regiões mais quentes do estado, e nas regiões mais frias, problemas com mofo branco e principalmente com o ídio. E nessas regiões a gente faz as recomendações também para o monitoramento, através do monitoramento aí em lavoura, para que os agricultores façam o manejo. Mesmo assim, a gente tem conseguido fazer aí uma boa redução. E aí, acho que também, só para contextualizar, o monitoramento de pragas que a gente desenvolve, né? É muito tranquilo a ocorrência de pragas esse ano. A maioria das lavouras sem aplicações de inseticidas, tá? Alguns casos isolados que está tendo um pouquinho mais de dificuldades de manejar percevejo, mas de modo geral uma baixa ocorrência de percevejo dentro do contexto do estado, lagartas também com poucas ocorrências, e nós estamos tendo algumas situações de mosca branca, também não é assim um problema, mas tem já casos de ocorrência, e algumas lavouras, até pela questão climática um pouco mais seca, no mês de novembro e dezembro, com um problema com ácaro. Tá? Então, esse foi um pouco o cenário até das pragas que a gente está tendo dentro do estado do Paraná. Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse trabalho desenvolvido, esses resultados obtidos por vocês aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final, pode ficar à vontade. Não, é isso, Guilherme. A gente está trabalhando então com monitoramento. Quem quiser acompanhar o Alerta Ferrugem no estado do Paraná, nós temos dentro da página do IDR Paraná lá um banner que é o Alerta Ferrugem, o pessoal pode acompanhar. Esse trabalho já tem iniciativas semelhantes em Santa Catarina com a EPAGRE, no Rio Grande do Sul lá com a Emater, no Oeste Baiano também já temos alguns parceiros, e a gente está aí agora trabalhando com uma ferramenta de inteligência artificial. Quem sabe aí para as próximas safras a gente tem essa ferramenta sendo disponibilizada de uma forma mais acessível para os produtores, para assistência técnica, para que a gente tenha aí a rede de monitoramento, quem sabe, em todo o Brasil na sequência. Um abraço, obrigado, Guilherme, aí, pelo espaço dentro do Notícias Agrícolas, e um bom dia a todos aí que estão com a gente. Edivan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas abertas para você, para todo mundo aí do IDR voltar mais vezes e a gente continuar acompanhando esse importante trabalho desenvolvido no estado. Obrigado, até a próxima. O Edivan Posamay, gestor do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, conversando com a gente para mostrar um pouquinho o trabalho desenvolvido lá no estado do Paraná com monitoramento da ferrugem asiática com coletores de esporos espalhados pelo estado. A gente vai até colocar aqui de volta o mapa do IDR Paraná, do controle antiferrugem lá no estado. O Edivan destacou aqui para a gente, são 188 coletores de esporos espalhados pelo estado do Paraná. Desses 188, 134 indicaram a presença de esporos até este momento da safra do Paraná, com o primeiro caso acontecendo lá no dia 23 de outubro. O Edivan até esteve aqui com a gente no Notícias Agrícolas relatando esse primeiro caso, mas aí o Edivan destacando que as condições de clima durante o desenvolvimento dessa safra ajudaram o controle da doença, evitaram que os esporos se espalhassem mais pelo estado, que a doença se consolidasse nessas lavouras, e aí o resultado para essa safra 24-25 é uma safra mais controlada do ponto de vista da ferrugem, sem apresentar problemas de manejo para os produtores paranaenses. Então, pelo menos do ponto de vista da doença, da ferrugem asiática, o produtor paranaense tem um ano 24-25 positivo para o controle dessas lavouras lá no estado do Paraná. Agora vamos seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas regiões produtoras do Brasil. Continuando o nosso giro, vamos acompanhar algumas imagens enviadas pelos produtores rurais mostrando esse desenvolvimento. Começando com o Neivo Fritzen, lá de Canindeyú, no Paraguai, mostrando as lavouras sofrendo com as condições climáticas. O Neivo participou com a gente há alguns dias atrás, algumas semanas, mostrando esse desenvolvimento das lavouras lá no Paraguai. E aí essas fotos comprovam justamente essas perdas em função das temperaturas elevadas e da falta de chuvas lá no Paraguai. Outro que está sofrendo com a falta de chuvas é o Gilmar Müller Medeiros, lá em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, mostrando as lavouras gaúchas sendo impactadas com o clima. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer um levantamento sobre a safra gaúcha e sobre as perdas já consolidadas
para as lavouras de verão lá no Rio Grande do Sul, justamente em função desse cenário de pouca chuva e de temperaturas elevadas. O cenário também é parecido lá em Miraselva, no Paraná, porque o William Montagna também mandou o vídeo das lavouras também sofrendo um pouquinho com essa falta de chuvas, que por outro lado, como o Edivan destacou aqui pra gente, pelo menos do ponto de vista da ferrugem, foi uma safra mais controlada no estado paranaense. Ainda lá no Paraná, Mamborê, também o estado paranaense, pra cá, a colheita avançando lá em Mamborê, e aí esses trabalhos devem seguir avançando e claro que a gente vai seguir acompanhando esses resultados de colheita e de produtividade aqui no nosso Realidades da Safra. E você também pode participar aqui com a gente. Mande a sua foto, o seu vídeo, a sua imagem de como é que está a lavoura aí na sua região, como é que estão as atividades de colheita, para você mandar e compartilhar aqui com a gente. É bastante fácil, você pode enviar o seu vídeo, a sua imagem, tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você compartilhar com a gente o desenvolvimento da sua lavoura e a gente vai passar essa imagem aqui ao longo da nossa programação nos próximos dias aqui no Realidades da Safra. Não deixe de participar, também você pode mandar o seu comentário aqui no nosso chat do YouTube, o seu nome, a sua região e como é que está o desenvolvimento da sua lavoura por aí. Vamos juntos montar esse retrato, esse quadro do desenvolvimento das lavouras no Brasil, mostrar juntos a realidade da safra brasileira. Vamos seguir com o nosso programa agora acompanhando um pouquinho das notícias que impactam as lavouras, as safras das mais diferentes culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Começando acompanhando a colheita da soja aqui no Brasil, porque as atividades seguem avançando de maneira lenta. O levantamento da AG Rural apontou que a colheita da safra de soja 24-25 no Brasil conseguiu avançar com um pouco mais de fôlego nessa semana, puxado novamente pelo Paraná. Já no Mato Grosso, a redução das chuvas também ajudou, mas o atraso ainda é grande e a soja chega aos armazéns com umidade alta. O levantamento da AG Rural mostra que 3,9% da área foi colhida até a última quinta-feira, índice mais baixo para essa época do ano, desde a safra 2021. Nesse mesmo momento do ano passado, a colheita já atingia 10,8% da área. O Paraná mantém-se na dianteira, seguido por Mato Grosso do Sul. Nos dois estados, o ritmo é favorecido pelo tempo mais seco das últimas semanas, que encurtou o ciclo das lavouras, mas também reduziu produtividade em algumas regiões, destaca a AG Rural. Do lado da produção, a AG Rural reduziu as estimativas de produção da safra brasileira de soja para 171 milhões de toneladas. O volume é 0,5 milhão de toneladas inferior à estimativa do começo de dezembro, devido a corte de produtividade no Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Esse é o acompanhamento da AG Rural para a safra de soja 24-25 aqui no Brasil. Ainda olhando para a soja, o CPEA informa que, ao mesmo tempo que essa colheita avança, os preços têm sentido pressão neste momento aqui no Brasil. Os preços da soja caíram no mercado brasileiro na última semana e, segundo pesquisadores do CPEA, além da entrada da nova safra 24-25, sobretudo no estado do Paraná, que segue liderando as atividades nesta temporada, a desvalorização cambial do dólar ante ao real também reforça a pressão sobre as cotações domésticas. De modo geral, o tempo esteve mais favorável para a colheita na parte sul do Mato Grosso do Sul e no Paraná, mas as chuvas do Cerrado atrapalharam parcialmente os trabalhos, indica o CPEA, um cenário bastante similar ao que a gente acompanhou no levantamento da AG Rural. Olhando agora para o Rio Grande do Sul, a gente acompanhou agora há pouco o vídeo do produtor lá da região gaúcha mostrando a falta de chuvas, o impacto das lavouras. A consultoria Beyond Agro, Felipe Jordi, coordenador de inteligência estratégica da Beyond Agro, destaca as perdas de produtividade no Rio Grande do Sul, justamente em função desse cenário climático. A estiagem no Rio Grande do Sul acende um alerta para os produtores de soja e milho, já que a ausência de chuvas há mais de 30 dias em algumas regiões, principalmente no oeste gaúcho, já comprometeu mais de 50% da produção local. A situação está relacionada ao fenômeno Laninha, que reduz as chuvas e eleva temperaturas no sul do Brasil. O impacto da seca vai além das lavouras, já que o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de grãos do Brasil e os prejuízos podem afetar tanto as exportações quanto os preços dos alimentos
alimentos derivados de grãos, contribuindo para pressões inflacionárias. Destaca o Felipe Jordi, coordenador de inteligência e estratégia da Beyond Agro. Situação complicada no Rio Grande do Sul. A gente vem acompanhando aqui ao longo do Realidades da Safra esses relatos dos produtores gaúchos. Vamos agora olhar para o milho, porque os trabalhos de colheita da safra de verão também seguem avançando no Brasil. E aí, de acordo com as safras e mercado, a colheita da safra 24-25 de milho-verão já atinge 10,3% da área estimada de 3,512 milhões de hectares. Esse levantamento realizado até a última sexta-feira, dia 24. Os trabalhos de colheita atingem 27,8% da área cultivada no Rio Grande do Sul, 14,8% em Santa Catarina e 3,7% no Paraná e 2,9% em São Paulo. Nos demais estados, os trabalhos ainda não tiveram início. No mesmo período do ano passado, a colheita atingia 8,4% da área estimada, então trabalhos mais avançados para a colheita do milho-verão, de acordo com o levantamento das safras e mercado. E aí agora a gente volta para o CPEA, porque esse avanço da colheita de milho-verão também tem impacto nos preços. O levantamento do CPEA mostra que produtores continuam focados na colheita da safra-verão e também no início da semeadura da segunda safra. Assim, o ritmo das negociações fica mais lento e os preços registram leves ajustes na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas do CPEA. De modo geral, enquanto o clima seco e quente em partes do Paraná e do Rio Grande do Sul favorece a colheita da safra de verão, também gera preocupação com a semeadura da segunda safra, como em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Já no Mato Grosso, o maior volume de precipitações nos últimos dias tem reduzido o ritmo das atividades da colheita da soja e, por consequência, do plantio da segunda safra de milho. O impacto dos avanços do trabalho de milho também aqui no Brasil. Agora vamos mudar de cultura, vamos olhar para o feijão, porque o CPEA indica que a oferta segue crescente neste momento para o mercado brasileiro, mas com menor qualidade de grãos tem limitado os negócios no país. A colheita da primeira safra de feijão no Brasil continua avançando, mas o mercado enfrenta desafios nas negociações diante da menor qualidade dos grãos, segundo aponta o levantamento do CPEA. No geral, a maior oferta de lotes com defeitos e manchas e restrição de lotes de melhor qualidade, devido às chuvas ocorridas em importantes regiões produtoras. Os preços, por sua vez, seguem pressionados, com ligeira oscilação a cada dia, conforme destaca o Centro de Pesquisas. Outra cultura que a gente tem acompanhado bastante é o algodão. A Stonex divulgou suas novas estimativas de produção de algodão no Brasil 24-25, reduzindo a estimativa de produção para 3,79 milhões de toneladas. A Stonex reduziu a sua previsão para essa safra diante uma expectativa de 3,8 milhões de toneladas anteriormente divulgadas no mês de dezembro. Segundo a consultoria, esse corte foi motivado principalmente pela redução da área plantada no Mato Grosso, principal produtor da pluma. A previsão é que o estado plante 1,53 milhões de hectares de algodão, um pouco abaixo do último número, que era de 1,55 milhões. Mesmo assim, ainda é cerca de 5% acima do plantado na safra anterior. Abre aspas para o Rafael Bulaskowski, analista de inteligência de mercado da Stonex. O que temos visto é um atraso na colheita da soja no Mato Grosso. Com isso, o plantio do algodão no estado, que é feito principalmente na segunda safra, deverá sofrer um atraso, aumentando os riscos envolvidos nessa cultura e desestimulando alguns produtores a seguir aumentando a área neste ano, avalia o Rafael Bulaskowski, analista da Stonex. Portanto, uma redução na estimativa de produção de algodão, que mesmo assim ainda deve ser maior do que a registrada no ano passado. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, vamos olhar para o tomate, porque a chuva no interior de São Paulo tem reduzido a oferta nos atacados e aí impactado no aumento de preços do vegetal neste momento. O levantamento da equipe Hortifruti CPEA aponta que os preços do tomate subiram na última semana. O atacado de São Paulo, a caixa do tomate salada 3A valorizou 8,7% em relação ao período anterior, passando para a média de R$ 68,00 a caixa. Segundo os pesquisadores do Hortifruti CPEA, o movimento de alta está bastante atrelado às chuvas intensas na região de Itapeva, no interior de São Paulo, desde o final de semana, que limitaram as colheitas e resultaram em muitos frutos manchados que precisaram ser descartados. Além disso, o processo de maturação foi mais controlado, então essa chuva impactando em menos oferta e aí, diante disso, preços elevados para o tomate no atacado paulista neste momento.
Este é o Realidades da Safra, o programa aqui do Notícias Agrícolas, onde a gente faz um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões produtoras para acompanhar o desenvolvimento da lavoura aí na sua região. Muitas vezes a gente se pergunta se as estimativas oficiais de safra refletem realmente o que a gente tem visto nas lavouras. Esse é o momento para você, produtor, participar com a gente e irmos juntos montando esse quadro, mostrando o desenvolvimento das áreas aqui do Brasil. E aí tudo isso que a gente conversa aqui no programa Realidades da Safra fica lá no site do Notícias Agrícolas. A gente vai mostrar para você a tela, a página do Realidades da Safra no site do Notícias Agrícolas. Por lá você pode acompanhar tudo isso que a gente conversa aqui no programa. Primeiro, os vídeos, essas são as entrevistas da edição de ontem, dia 27 de janeiro, onde a gente conversou com bastantes produtores e especialistas de Rio Verde, Goiás, para acompanhar o desenvolvimento da safra por lá. Você também pode ver todas as notícias que a gente traz aqui no Realidades, também ali na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, está tudo concentrado por lá para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nas lavouras do Brasil, em todas as culturas, em todas as regiões brasileiras no nosso Realidades da Safra. Para isso, a sua participação é bastante importante. Não deixe de mandar o seu comentário aqui no nosso chat do YouTube, mandando o seu nome, a sua região, da onde você está falando e como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, ou @Notícias Agrícolas, quanto pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo de novo aí na sua tela. É o 19 997 67 0241, 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua foto, a sua imagem de como é que está a lavoura aí na sua região, para a gente ir juntos mostrando essas realidades da safra. Agora, eu sou o Guilherme Dorigatti, eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada e vai trazer a previsão do tempo. Para isso, já vai começando a mandar a sua pergunta, porque daqui a pouquinho a Andréa Ramos, meteorologista, vai conversar com o Erickson, trazer as previsões de chuvas, de temperaturas para todas as regiões do Brasil. E aí a sua participação também é bastante importante. Vai mandando a sua pergunta, o que você quer saber do clima, do tempo aí para a sua região. Será que vai chover aí para você nos próximos dias? Manda sua região aqui no chat que o Erickson vai levar essa pergunta para a Andréa Ramos e a gente vai juntos mostrar as expectativas de chuvas aí para os próximos dias aqui no Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.